Boa tarde, amigos. Hoje, 11/6/2020, 17h04. Estamos aqui para bater um papo com os amigos. Mais um dia dentro desse nosso problema diário, né? Que não consegue ainda dizer que melhorou. De um dia para o outro sempre está pior, infelizmente, né? Hoje, para bater um papo com Pedro Fogaça, operador de câmera, jornalista, rádio e TV, né, especializado, morou um período em Portugal, cresceu, é cidadão do Paraná, mas morou em Carapicuíba, morou na Barra Funda, aquela região da Barra Funda que também é do lado de lá do Rio, né? Tem o Rio Tamanduateí, né? Se eu não me engano, que é ali, né, Pedrão? E com certeza, na época que você morou lá, era mais periferia do que hoje. Hoje, realmente, é centro da cidade, pode-se dizer que está totalmente unido, mas morar na Barra Funda não era do lado de cá do Rio, não. Com certeza era do lado de lá também. Morou aqui em Taboão da Serra, né? A gente está falando daqui. Hoje ele vai falar da cidade que ele está, para a gente direitinho em seguida, né? Mas é um muito prazer bem grande, viu, o Pedro, em estar te recebendo aqui hoje para um bate-papo. E, na realidade, depois dessa breve apresentação aí a você, eu queria mandar um abraço aos amigos, né, que sempre nos acompanham. Às vezes não vê o vídeo inteiro agora, vê nas próximas 24 horas, na próxima semana. Eu coloco no YouTube e o pessoal continua visualizando. Então, eu gostaria de mandar um abraço aqui para as pessoas que estão enfermas nesse momento, que são amigas, né? No caso do Oderlan, está lá em recuperação, espero que esteja melhor. A notícia de ontem é que ele estava um pouquinho melhor. Oderlan, Pedro, é o nosso pré-candidato a prefeito aqui na cidade, né? E está com Covid confirmado, está fazendo um tratamento em casa, e a gente espera que nos próximos dias aí já esteja totalmente recuperado para voltar a fazer as lives com a gente, bater um papo a respeito. Mas, na realidade, até antes da gente entrar no ar aqui, eu costumo mandar o card para os amigos, né, que avisando que a gente vai entrar no ar aí às 5 horas, e eu recebi uma triste notícia aqui, que a filha da Silvia, amiga da gente, que trabalhou com a gente em casa aqui por mais de 17 anos, sofreu um acidente de trabalho, né? Infelizmente, um acidente do trabalho, então a gente quer acreditar que seja de trabalho. Aliás, o fato de ser no trabalho já é um acidente de trabalho. Está internado no Family, que é um hospital particular aqui no Taboão, mas pelas lágrimas dela ao me falar, eu já fiquei aqui com o coração partido e triste pela situação e principalmente preocupado, né? Então eu vou pedir aí orações a todos os amigos que puderem, né, fazer uma oração aí para o Edson, né? E pela sua pronta recuperação. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas sabemos que para uma mãe estar em prantos é porque a notícia não foi tão boa assim, mas independente disso, vamos torcer para que seja apenas um susto de mãe, né? Porque a gente sabe que mãe, o sofrimento é enorme, né? Então, Silvia, um abraço bem grande, estamos em oração, estava para entrar no programa, então a gente tem essa obrigação aí de falar com o pessoal, a gente vai fazer, mas assim fica um abraço bem grande. Quanto ao Pedro, antes de eu falar da convite, deixa eu falar um pouquinho desse Pedro. Pedro, grande Pedro, jornalista, então eu vou aqui passar vergonha hoje, né, ao falar com você, mas na realidade eu estou aqui me sentindo quase um jornalista nos últimos tempos, nesse bate-papo com os amigos, porque aqui é um bate-papo tabuão, para bater um papo com os amigos sobre as coisas do Brasil. Sobre o Covid, sim, sobre o racismo, sim, sobre a esquerda, sim, sobre o que fala de bobagem o nosso querido presidente Bolsonaro, sim, falar das coisas do Brasil, falar das coisas que nos tocam, né, no dia a dia. Ontem, por exemplo, a gente falou do Gabriel Rodrigues, né, um jovem ali de Carapicuíba, né, cidade que você até falou que passou uns dias lá com seu pai também, né? É um cara do mundo, hein? Morou em Portugal, vai nos falar como é que foi a sua estada por lá, quantos anos você ficou por lá, me dá uma luz aí de como foi a sua estada lá. Mas do Pedro, o meu carinho, Pedro, estou vendo o seu bonezinho aí de Tchê, com a estrelinha vermelha, e o meu carinho por você, bom, eu não falei aqui que você é meu primo, né? Primo em segundo grau,
mas um primo querido do coração, que eu conheci, e jovem, né? Eu era uma criança, você é um jovem, lá no Jabaquara. Quando a gente veio do Paraná, a gente morou ali na Vila Guarani, ao lado Me da... creio, é verdade. ao lado do metrô Conceição, e ali, o que aconteceu? Nós tivemos o primeiro contato, né, com a sua família, com seu pai, com você mesmo. Eu tenho lembrança de você jovem ali. A nossa diferença de idade é 7 anos, então se eu tinha 7, você tinha 14. Eu estou com 50, você está com 57. A nossa diferença de idade era essa. Você tinha 14 anos quando eu te conheci, talvez 15, 16 anos no máximo, em 77, 78, lá no Jabaquara. De lá eu vim para o Taboão da Serra, né? E nós nos perdemos aí nesse mundo. O jovem não quer mais saber de acompanhar a paz, então com certeza você não veio mais visitar a minha família aqui no Taboão, e a gente se perdeu esse período todo. Porém, a gente, pela internet, a proximidade do Facebook, o WhatsApp, a gente voltou a falar aí nos últimos 4 anos, acredito. O tempo passa rápido, Pedro. Acho que 4, 5 anos já que a gente conversa pelo WhatsApp, pelo Face, e o nosso papo foi apurando, e você foi uma das pessoas que, no nosso diálogo dia a dia, me cobrava a participação de uma forma mais presencial nos movimentos e dentro do partido, ou na militância de esquerda, né? E eu via a sua vontade em participar, o seu engajamento defendendo as bandeiras prontamente e em pessoa, né? Eu sempre fui de esquerda desde jovem, mas na realidade eu não criava o tempo para poder me dedicar um pouquinho do meu tempo livre para essa causa, porque na realidade você sabe que toma tempo, né? E você foi uma das pessoas que viabilizou aquela viagem que a gente fez, e aí eu vou colocar aqui o meu bonezinho também. Por você, eu estou hoje, ó, como o nosso tema aqui, gente, ó, a gente vai conversar hoje aqui, o mundo é diferente da ponte para cá, né? Então, hoje eu estou sempre em camisa social, hoje eu vesti uma camisa aqui do meu filho, de marca do meu filho, para dizer que nós ostentamos do lado de cada ponte também. Nada E mais justo, né? Pedro, você é o responsável pela minha militância interna dentro do PT. Eu gostaria de declarar isso daqui aos petistas de Taboão que vão ver esse vídeo. Você é a figura que me fez entrar de corpo e alma na militância partidária, né? Então, eu estou falando isso porque você é mesmo. E você conseguiu viabilizar a minha viagem a Porto Alegre. Em janeiro de 2018, você, através dos seus contatos, através da sua amizade, através da sua militância de corpo e alma dentro dos movimentos de esquerda, por ser jornalista, por estar ali e conhecer os professores, você conseguiu uma vaguinha para mim no ônibus dos professores da POSP. E lá fui eu até Porto Alegre. E lá em Porto Alegre, gente, ó, eu fiz a minha aquisição do meu boné, deixa eu chegar mais perto aqui para vocês verem, da Juventude Petista de Porto Alegre. Na realidade, eu comprei da Juventude Petista de Curitiba, né? Então, era a Juventude de Curitiba que estava em Porto Alegre vendendo chaveiro, botãozinho, da moda antiga, né? Para arrecadar dinheiro, camiseta. Eu comprei uma camisa do PT lá também. E comprei uma camisa da Juventude do PT, da Juventude Petista, e comprei esse boné. Em homenagem hoje ao tema que a gente vai conversar com você, que é O Mundo é Diferente da Ponte para Cá, eu coloquei a camisa do meu filho para lembrar da juventude e para lembrar que esse é o movimento. E o meu bonezinho aqui hoje é em homenagem também a você por termos comprado esse boné lá na viagem que eu resolvi colocar minha militância partidária para dentro do partido. Hoje eu sou secretário, Pedro, de comunicação do PT de Taboão da Serra. Fruto dessa militância que veio a partir da atitude que você me ajudou a tomar. Eu sou filiado do PT, Pedro, desde 2008. Mas, na realidade, não militava internamente. Eu estava à distância, depositando meu voto e aceitando as posições que os dirigentes partidários daqui da cidade faziam. E em 2018, a partir da viagem que eu fiz com você, daquela viagem com tantos professores, né? Tanta gente bacana, eu vi a foto aí que está no card da gente,
que eu fiz para hoje, eu fiz questão de procurar o card com os professores para poder colocar aí no convite desse nosso bate-papo, porque foi exatamente para poder, em agradecimento, né? Através de você, eu agradeço a todos aqueles professores, porque foi uma viagem longa, né? Foram 900 quilômetros daqui em Porto Alegre, de bate-papo. Lá passamos um dia inteiro e voltamos no final da noite, são mais 900 quilômetros de bate-papo e de muito proveito para mim. E hoje, se eu sou secretário de comunicação do PT do Taboão e tenho esse trabalho, que é até, inclusive, através dessas lives e através do bate-papo com todos os pré-candidatos do Taboão da Serra, através desse trabalho interno, eu cheguei a essa situação, né, de ter esse programa aqui para bater um papo com você. Então, na realidade é isso, eu gostaria de te passar a palavra aí para você se apresentar do seu jeito, falar dessa sua estada em Portugal, e inclusive nos situar sobre como está, que cidade você está hoje, como você está vendo esse momento de Covid-19. E para não ficar sem a informação, eu vou só finalizar aqui com você falando que em Taboão da Serra, infelizmente, nós estamos com 105 óbitos em Taboão da Serra na data de hoje. Esses dados é dado pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra. 599 casos confirmados de Covid-19, né? E 1.199 notificações, com 203 em andamento. Então, tem 203 casos em andamento, o número de internados está variando na casa de 40, hoje eu não confirmei quantos tem, mas esse é o quadro de Taboão da Serra. Então, eu vou te passar a palavra aí, Pedro, por favor, fique à vontade. Se eu sair da tela, é porque eu saí para você ficar de tela inteira, falar à vontade. Um abraço, querido. Prazer em tê-lo aqui. Ô, Antônio, meu primo, primo de sangue, né? Cara, Sim. sem palavras, eu fiquei estritamente envaidecido, embora não seja esse a minha ideia, não tenha sido essa a minha intenção. É fato. Morei ali no Taboão, né? Fiquei sabendo agora que aquele pedaço era do Taboão, então do lado da ponte para cá, ela encaixou o tema, né, com essa minha história lá no final dos anos 70, e, na verdade, o Bom Retiro e Barra Funda, eles meio que fundem ali, né? A Barra Funda também tem uma grande porcentagem na minha formação, mas a minha residência mesmo, Antônio, assim, foi no Bom Retiro. Foi lá que nós chegamos para morar, né? Migrantes do estado do norte do Paraná, como você também, né? E aí seguiu-se todo esse processo, né, de começar a estudar, trabalhar, ser office boy. E por quantas vezes, pela cidade de São Paulo, eu andei, né, nos ônibus da CMTC, da antiga CMTC, os mais antigos aí podem ter essa lembrança. Depois, meus pais foram sorteados com um apartamento na Coab, ali... É município de Carapicuíba, mas eles chamam de quilômetro 21, né? Descia no 21 e subíamos a pé até os apartamentos, os mais novos, né? Então, morei eu vou até reformular. Passava algumas horas lá com os meus pais, em Carapicuíba, né? Porque era pequeno o apartamento, nós éramos em muitos. E aí eu continuei morando no Bom Retiro com a minha irmã, que eu chamo de irmã, né? Que é Sônia, que você também conhece. Sônia Fogaça. E de lá que surge toda essa vontade de igualdade, né? Sabe, Antônio, você falou da Covid, e nós temos aqui em Itu, os dados são passados aqui pela prefeitura, eu peço desculpa, mas o que eu vou só citar é um fato, nós temos 23 óbitos em Itu, que é um município, a Estância Turística de Itu, 100 quilômetros da capital, é um município relativamente estruturado. Essa gestão atual está tendo uma atenção para a saúde, educação, né, segurança, uma reestruturação também da arquitetura da cidade, da própria história de Itu, né, uma cidade com 400 anos. Então, eu vejo com muito bons olhos a atuação do atual prefeito do município, embora eu não tenha votado nele, mas eu vejo com bons olhos porque a gestão dele ela está voltada para, em especial, a população e depois para a própria cidade. A população consome a cidade e assim vamos seguindo a nossa atuada, né?
Você disse sobre a Covid, que é o que está, de fato, nos... eu vou usar até esse termo, incômodo não por ser um vírus, um incômodo por permitirem que ele seja, né, conosco. Dava para falarmos aqui bastante tempo sobre as características, de onde surgiu, como que veio, a logística desde China, passando pela Europa, e nós aqui sabendo de tudo isso, que poderíamos ter planejado melhor. Quando eu digo poderíamos, incluímos nós, inclusive cidadãos, né? Não só o poder público em si, né? Porque você veja, mesmo precariamente, aí agora eles ficam jogando a culpa, vai falar com o governador, quer dizer, e a população também não fazendo a sua parte, não adianta nada ter um presidente sensacional que fez todos a tarefa de casa e a população não ter colaborado. E aí nós podemos entrar, Toninho, nessa parte da população por não conhecer de fato o que é esse vírus, né? Eu também não conheço, não sou pesquisador e cientista, mas, na verdade, ele foi descoberto em 1937, essa ramificação desse vírus, né? Coronavírus, ele foi isolado em 1937, ele foi descoberto em 1937, e em 65, meados de 65, 2 anos depois de eu ter nascido, e já com 2 anos de ditadura no nosso país, é que ele foi descrito por conta da sua decorrência do perfil em forma da coroa, né? Que tem aquela coroa em volta daquela bolinha, por isso dá-se esse daí popularmente conhecido como coronavírus, o Covid-19. Agora, isso aliás, o tema muito bem pertinente, né? Da ponte para cá. Nós podemos colocar o corona também da ponte para cá. Por quê, Antônio, por que eu faço essa pergunta? E coloco essa pergunta para nós debatermos. Se você pegar que o primeiro mundo, foi detectado no primeiro mundo o Covid, e ele depois, porque ele não veio sozinho, ele foi transportado por alguém, ok? Por um hospedeiro. E aí nós podemos nos colocar como da ponte para cá, nós temos o Atlântico entre nós e a Europa, que é um pequeno rio, digamos assim, né? Viu, Pedro? Só para lembrar, viu, Pedro, que o nosso querido ministro lá, o da Saúde, agora quis dizer que o Nordeste está no hemisfério norte. Então, vamos tomar cuidado com o que a gente fala aí. No Nordeste, o pessoal já está comprando blusas, né? Para poder, porque afinal eles estão no hemisfério norte. Então, estamos complicados, meu querido. E como você estava falando, nós estamos sim da ponte para cá, porque embora o Nordeste esteja no hemisfério norte do nosso ministro da Saúde, o Nordeste recebe muito turista e a Europa recebe muito turista, os Estados Unidos recebem muito turista, e quem é turista no mundo inteiro é a classe mais alta, né? Você começa pela elite, que a pirâmide vai descendo, para se chegar na ponte do Rio para cá, ou no caso para cá, é porque realmente leva-se um tempo para se chegar aqui. Agora, quando se chega, meu querido, chega para fazer um estrago, porque nós não temos o que a elite tem. Você estava falando que da ponte do Rio para lá, ela chegou antes, né? Ela chegou lá em outubro, novembro na China, foi dominada de uma certa forma na China lá em dezembro, janeiro, eles fecharam a cidade, só que os turistas ainda estavam visitando a China, os turistas estavam visitando a Europa. Para chegar aqui no Brasil, que é a periferia, que é o da ponte para cá, realmente demorou. O único problema, Pedrão, e aí dentro do que você está falando, é que, infelizmente, a gente está querendo agir como se já estivéssemos da ponte para lá. Não para cá. Aqui nós estamos para cá. O tempo deles é diferente do nosso. Eles estão abrindo os comércios agora. Lá, os shoppings ainda não estão totalmente abertos. A economia deles lá está 2, 3 meses na nossa frente e já estão no ciclo, né? No caso, a curva deles de contaminação deles é baixa. Então, eles estão abrindo o comércio nesse momento. E o Brasil, para espanto deles, para espanto do mundo, para espanto da ponte para lá,
está abrindo com a rampa para cima. Quer dizer, acabamos de bater no dia de ontem em 1.300 mortos em um dia. Quer dizer, subimos o patamar de 1.000 para 1.300, é o que está se falando, é o que está se prevendo, e nós estamos abrindo o comércio. Dentro disso que você está falando, né, fica complicado, né, se a gente for manter essa situação desta forma. Fazer o da ponte para lá, estando da ponte para cá, né? Agora, exatamente, Antônio. Porque se você pegar, por exemplo, o índice de letalidade, vai a 600 mil casos aqui no Brasil, para quase perto de 40 mil mortos, daria aí um percentual razoável, em termos da nossa população, que passa de 200 milhões. Aí você pega... Aí disseram algumas pessoas, e é bom lembrar, Antônio, porque a China ela tem um Estado diferente da Europa e nós, que somos democráticos, ok? Lá eles têm o partido... Lá é o comunismo, né? E não literalmente como a Coreia do Norte, que as informações não chegam, muito pelo contrário. Mas você falou uma coisa, a população de Wuhan, onde foi detectado o vírus, perto de tamanho de São Paulo, talvez, né? Mais coisa, menos coisa. E você pega... aí nós temos muitas pessoas fazendo um intercâmbio ainda de ciências sem fronteiras, de trabalho, trabalhadores das nossas empresas aqui do Brasil que estão desenvolvendo com os chineses e vice-versa. Então, lembrando que da China para cá não tem voo no stop. Se eu estiver errado, alguém me corrija. Então, é preciso fazer algumas conexões. Pronto. Quando chega em Itália, e Itália esparrama dessa maneira, lá em China, foi dito, ninguém sai de casa, e ninguém saiu de casa, e alguns disseram por ser um Estado totalitário. Não, porque eles têm o controle. 23 milhões de pessoas ficaram trancadas, né? Exatamente, por isso que eu falei que parte de São Paulo, Grande São Paulo, inclusive incluído o Taboão. Até mesmo Itu, que está a 100 quilômetros, não é muito distante. Então, ali houve a contenção. Por quê? O que a Covid-19 ela propaga? Ela propaga a distribuição, vamos ser mais democrático, né, do vírus. Ele não tem preto, branco, rico e pobre, gay e hétero. O que existe, ele está ali. Então, eu posso ser contaminado e, sem haver a testagem, ser o hospedeiro e transmitir para outra pessoa. Quando ele passa para a Itália, eles têm a mesma reação que tiveram aqui, no nosso país. Não, isso não vai acontecer nada, é uma gripezinha. Tá? O próprio primeiro-ministro italiano depois veio a público, né, pedir desculpas, e elas são evitáveis, mas nesse caso elas têm um louro, digamos assim, por ser lá em Roma, né? Estar lá, então, mas muita gente morreu, né, meu? Essa colocação que você está fazendo aí, e da ilustração que você fez de Wuhan ser um país comunista, né? E aí a gente está aqui com a estrelinha, parece que a gente está defendendo a China. Para mim, o que acontece na China ou não, ou acontece na Itália, ou acontece nos Estados Unidos, não me afeta diretamente. Não afeta você. Porém, o que acontece lá e a gente não aprende, aí afeta. Quer dizer, a gente tem que pegar a lição dele, fazer o correto para daí afetar ou não a nossa situação. A Itália olhou para o que acontecia na China, não se fechou, não fechou, continuou a recebendo os turistas, porque ela vive de turismo, né? E aí, sim, cidade histórica, você falou, foi pedido desculpa por ter demorado para fechar, mas não ficaram abertos. Chegou um momento, a Eva, que é filha do... Você conheceu a Eva, filha do Heriberto, meu irmão mais velho, lógico que você conhece, ela estava na Itália, porque o marido dela, o Leandro Simi, joga futebol e estava na Itália, estava no norte da Itália. Eu não vou te precisar a cidade que ele estava lá. Na mesma região, praticamente, da Lombardia, naquela região. A cidade do lado em que ele estava, a Eva, assim que fechou a cidade, ela voltou para o Brasil e deixou o marido lá, porque como ele é jogador de futebol, ele não podia vir na hora. A cidade, eles demoraram para fechar no norte, mas a cidade que estava com a epidemia, a Itália primeiro fechou ela. Só que, infelizmente, os turistas na Itália, você vai visitar Veneza, depois você vai para Turim, depois você desce para Roma, aí você vai para Sicília, pronto, você atravessou a Itália inteira. Sim. Então, não, é muito pequena, né? Em relação com o Brasil ou com a Europa inteira, a Itália é pequena. Então, quem está na Itália vai passear na Itália. Rapidamente,
eles não conseguiram fechar a cidade como a cidade chinesa fez. Se culpa, que se elogia, não, mas lá eles fecharam porque é um país comunista. Nananina, não. Eles fecharam exatamente como a Itália, que é uma democracia capitalista, também fechou. Só que demorou. Esse foi o time. E como ela tem turista que viaja o país inteiro, já tinha se alastrado. Então, Sim, só dentro desse tema que você está falando, né, a Itália certo. errou, mas ela fez o fechamento total do norte italiano. A Eva voltou, o marido dela conseguiu voltar, e o futebol parou, a Itália inteira, a Itália parou. O norte fechou, mas os outros países não recebiam mais ninguém da Itália. Então, se conseguiu o mesmo que foi feito na China, a Itália fez. No Brasil, não fizemos. Essa é a Se realidade. você, Nós estamos aí com 50% no máximo de pessoas que estão guardando não o isolamento. Aqui, o máximo que a gente conseguiu foi o distanciamento social. Mas aí eu até não quero te perder, só para colaborar aí com esse debate, né, no sentido de que, infelizmente, a Itália fechou atrasado, né? E é o lado de lá, né, da ponte. E aí, dentro desse nosso tema, exatamente. lado de cá, eles são o lado de lá, e nós, de novo, e bem atrasado, estamos fazendo tudo errado. A gente já está abrindo o que a gente nem fechou. A gente devolve a palavra aí, desculpa estar falando, mas é para situar essa situação. Não, não, foi Temos o perfeito. exemplo Sabe da por família, quê? né, que aconteceu. Não, relevante. Sabe por quê, Antônio? Porque assim, se você pegar esse papo de ponte para cá, ponte para lá, se você hoje temos o túnel do Canal da Mancha. Se você pegar que foi depois chegou em Inglaterra e o próprio primeiro-ministro Boris Johnson também teve uma resiliência. Ah, não, não, não. Ele depois é contagiado, ele fecha a Inglaterra, a Alemanha fecha as suas fronteiras, a França a mesma coisa, a Espanha a mesma coisa, e Portugal, você citou que eu morei lá, em Portugal, que é um país com 10 milhões de habitantes, de norte a sul, ou de sul a norte, não dá 1.000 quilômetros, vai, é a distância São Paulo-Porto Alegre, bem citado por ti há pouco, e da costa até a divisa com a Espanha, 300, 400 quilômetros no máximo, dependendo da região, beira alta, enfim. E eles lá se fecharam. Por quê? Porque, como você mesmo disse anteriormente, por serem países que recebem um número muito grande de turistas, e nessa época, Antônio, ainda está acabando o inverno, não é? Estava acabando o inverno na Europa. Então, veja, só por isso já ficou muito mais propício a propagação do vírus. Ponto. Uma outra coisa. E quando você vê que a Inglaterra fecha, França fecha, a França vai aqui por cima no norte, né, da Itália, né? Se você fizer esse caminho aqui e tal, aí pega aqueles países menores, Luxemburgo, Noruega e tal, é isso aí. E Espanha você desce, então, cara, nós tivemos 2 meses, Antônio, nós andamos, a história da Covid andou para trás, porque ela não nasceu na Califórnia e foi para a China. Ela nasceu na China e voltou para cá. Então, se você, em termos de meridiano, essas coisas, ela voltou, em termos de fuso horário, vamos assim. Então, a China está à frente de nós X horas, a doença voltou para trás e nós ainda estávamos dormindo quando ela nos pegou aqui. Porém, com a situação hoje da globalização, em todos os sentidos, de comunicação, aquela coisa toda, o nosso excelentíssimo, como diz o pessoal do Galãs, excrementíssimo presidente Jair Bolsonaro, ele simplesmente ignorou toda a possibilidade de colocar o Brasil numa posição como foi colocado, perdão, na época do FHC em relação ao HIV. Quando, então, o ministro da Saúde, José Serra, quebra as patentes dos laboratórios e cria o coquetel para salvar vidas, né? E hoje vivemos, quem tem HIV vive normal como uma pessoa normal, desde que tenha os seus cuidados com a sua saúde. O mesmo acontece, e pode-se dizer, com a Covid. Quem pegou o vírus aqui no Brasil? Como você falou, o Nordeste, o nosso Norte ártico. Cara. O É nosso capaz de colocar a nossa brincadeira no ar e falar que nós não sabemos onde é, viu? Fica com a situação e eles se bobear, vão falar que é nós que falamos. Então você pega assim, aí você pega essa divisão. Enquanto você falava anteriormente, eu ficava aqui a pensar.
A ponte para lá ou a ponte para cá, ela também está interno com cada cidadão. Agora, se nós temos cidadãos, na sua maioria aqui, pensam de acordo com o que está acontecendo, não é? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Verão. Agora, aqui inverno, vai. Então, o que eu tenho que me preparar? Eu tenho que me preparar com os lençóis adequados, com as roupas mais adequadas, os calçados, não é? Evitar deixar muito tempo exposto em abertas janelas, para que a casa, ao final do dia, não fique tão arrefecida. Agora, o que acontece? Quando você tem do ponto para cá pessoas que não estão nem aí para isso, por falta, Antônio, de uma coisa que chama informação através do conhecimento. E aqui eu não estou dizendo que eu sei, que nós sabemos, não, eu estou dizendo o seguinte: existe um movimento no planeta Terra e que, através da informação, eu consigo fazer uma pesquisa, uma análise. O que é isso? Eu estava ouvindo ontem, vou até citar aqui o nome, o Portal do José, que ele dizia: as emissoras de canais abertos, os jornais, Antônio, não divulgam a coisa como ela é de verdade. Por exemplo, eles não dão nome aos bois. Então, quando chega, eles passam aquelas coisas dos meninos bonzinhos, do ministro da Saúde hoje é um general paraquedista. Quer dizer, inadmissível isso. Para o mundo, mas para alguns e para o presidente é normal, ok? Vamos lá. Reportam, inclusive, a época do Figueiredo, que ele falava que preferia os cavalos aos seres humanos, beleza? Daí aí é que está o elo de ligação entre a ponte de lá e o lado de cada ponte. Porque nós estamos falando de saúde pública. Hoje eu fui comprar um negocinho na rua aqui, minha esposa queria fazer uma salada já agora eu vou fazer a propaganda. Queria fazer uma salada de macarrão, e eu entrei numa vendinha para comprar umas chaves, e a filha estava com a máscara no queixo, e ela no bolso. Eu falei: nossa, desculpa, mas o seu queixo não respira, e o bolso também não. Financeiramente falando, ele respira, mas aqui eu estou falando de Covid. Ela falou: estou totalmente errada. Eu falei: a saúde da senhora não é minha, porque eu estou protegido. Agora, quando a senhora age dessa maneira, eu também passo a ficar preocupado se eu devo voltar aqui ou não, nesse ambiente. E isso não é arrogância. Isso daí é aquela coisa do conhecimento. Sim. Porque se você passa o beabá, 3 coisinhas, olha, o Covid é assim, é importante ficar em casa, só sai assim. Porque o contato físico das pessoas, Antônio, o contato físico das pessoas em casa, você sai, vai à rua, vê um cliente na sua profissão, e quando você volta, por mais que você tire a roupa, tome banho e tudo, e se a sua esposa foi à padaria, e de repente, por conta de um cachorrinho estava precisando de uma água, ela esqueceu. Um exemplo. Foi por água abaixo toda essa prevenção. Então, quando uma prevenção ela é coletiva, aí ela fica robusta, não é? Aí ela fica forte. Eu acredito nessa hipótese de contenção da Covid. Esclarecimento, conhecer, óbvio que eu não estou falando que as pessoas têm que serem todas trabalhadas no Emílio Ribas, não é nada disso, mas através da informação conhecer o que é o problema. E aí encontrar as alternativas para minimizar. Porque a gente vai melhorando, né, Pedro? Um melhora com o outro, porque a sua informação, que era perfeita ontem, hoje já não pode não ser mais. Os professores, exatamente. E aí eu agradeço aqui a audiência aí do professor Oderlan, se ele está nos escutando, um abraço, é porque Deus está melhor. O professor Oderlan é o pré-candidato a prefeito aqui em Taboão da Serra, e ele está nos assistindo aí, então um abração, querido. Eu falei aí sem saber de como você está. Coloca a mensagem aí, Oderlan, dizendo como você está, que a gente vai ficar mais feliz. E na realidade, Pedro, ele mandou um abraço para você, então eu estou agradecendo ele aqui. Ó. Abraço, Pedro. Então, um abraço do professor. Pegando o gancho do professor... Oderlan, se você não escutou o comecinho do programa, hoje eu já reverenciei no início do programa a categoria professor, exatamente, que são as pessoas que em um final de semana, em 900 quilômetros para lá do Rio, e 900 quilômetros para cá, para chegar de novo no Rio,
É que eu tomei a decisão de militar, viu, Derlan? Então, você teve o apoio para deputado federal militando, declarando voto, pedindo voto para você declaradamente em 2018, foi por causa desse amiguinho meu aqui, ó, Pedro Fogaça. Fica o recado. Tamo junto. Pedro, sem Pegando tirar a só o sua gancho... palavra, Tá. sem tirar a sua palavra, mas só para agradecer a presença dele, agradecer a presença de todo mundo que vai entrando aí na live, a gente já está chegando aí na metade, está com um probleminha aqui, eu não estou vendo o tempo exato que a gente está no ar. Nós estamos com 35. Ficou a 35 minutos. Né? Aparece aí na tela para você os 35? Para mim, aqui, 35, tá. 35. Eu estou perguntando porque para mim aqui não está aparecendo, eu não quis mexer, porque vai que dá alguma zebra, né? Falei, deixa assim. Mas eu gostaria, para evitar problema, está tudo muito bom para a gente parar. Mas era isso, mandar um abraço para ele, pedir para o pessoal compartilhar aí, que dá uma força, mais gente vai conseguir visualizar aí o nosso bate-papo, avisar que depois eu coloco esse bate-papo também no YouTube, né? Então, quem não conseguir ver por aqui, tiver dificuldade com o Facebook, pode procurar por lá, que vai conseguir visualizar. E, Pedro, o nosso tema era O Mundo é Diferente da Ponte para Cá. Recita essa música aí, me fala dela para o pessoal entender do que a gente está falando, porque tem gente, muita gente conhece Racionais. Racionais fez o sucesso danado com a juventude de 30 anos atrás, já acredito, porque há 30 anos, Pedro, eu vou te fazer uma confidência. Eu não gostava muito de rap, não. Não era a minha pegada. Eu gostava de black music, mas o rap não era a minha praia, porque na minha juventude o rap era mais o americano. Então, você tinha lá as bandas americanas que tocavam rap. Aqui no Brasil, eu moro em Taboão da Serra desde 78, como eu falei, então fui um jovem em Taboão da Serra. O pessoal aqui da periferia, hoje eu estou com esse bonezinho, viu, gente, em homenagem à juventude petista, mas em homenagem também a esse tema, né? O Mundo é Diferente da Ponte para Cá, Racionais MC, porque, na realidade, em homenagem a eles também, ao meu querido Pedro Fogaça, aí, que estava com o seu bonezinho militante, então está cumprindo esse ritual aqui hoje, mas, na realidade, Pedro, o rap era o americano. Então, quando entrou o Racionais MC, esta música calou, mas todas as letras dele, no primeiro LP dele, estourou no Brasil inteiro, também entre a elite, também do Rio para lá, porém, o pessoal que morava do Rio para lá não sabia realmente a realidade que acontecia do Rio para cá. Exatamente. É um retrato do Rio para cá. Como eles estão aqui em Capão Redondo, Campo Limpo, Pedro, a escrita dele ela equivale, quando ele cita do Rio para cá, é do Rio Pinheiros para cá. Todo mundo aqui que mora nesse lado passou da Ponte João Dias, da Ponte Eusébio Matoso, da Ponte do Morumbi, da Ponte... Aí ela retrata toda a Grande São Paulo, né? A Ponte do Limão, a Ponte da Vila Maria. Na realidade, você fecha aí, né? Eu acho que hoje, Antônio, nós vamos ter umas 40 pontes nos rios. Sim, aumentou o número, né? Mas essas que a gente citou, deu a volta em São Paulo. Então, para quem está nos escutando e não entende o que é do Rio para lá, do Rio para cá, gente, Rio para cá é periferia. Rio para lá, nós estamos falando da elite paulista. É onde os votos do Bolsonaro foram mais fortes, foram eloquentes. É onde as panelas bateram para que a Dilma caísse no golpe de 2016, né, Pedro? Mas vamos falar aí sobre o tema. Me fala sobre essa música e o que ela representa para você, porque eu tenho certeza que ela encaixa nesse tema que a gente está falando aqui, citando a música, mas você não entrou exatamente na letra. Fala da letra para que as pessoas que não conheçam a letra vai passar a conhecer, por favor. Eu quero agradecer aqui, você citou a POSP no começo, eles estão de parabéns, inclusive todos os professores, a minha luta, inclusive, é muito pela categoria. Agora tem um detalhe, lá, quando eu morei no Velho Mundo, eu aprendi muitas coisas lá, inclusive sobre a nossa própria história, que aqui é contada de uma maneira e lá é contada da maneira de quem conquistou, não é? E não maneira do conquistado. Então, aí você tem dá para fazer uma análise bem equilibrada e vendo como o europeu vivia e como nós fomos colonizados, porque nós até então não existíamos. Existia o povo indígena, enfim, depois com aquela
vergonha mundial que foi a escravidão, com o povo de África, salve África. A ponte para cá, Antônio, ela tem uma coisa que eu acho muito interessante, porque ela é fundada, esses meninos, o Brau, o Ice Blue, são da Zona Sul, o Cari J e o Ed Rock são do Tucuruvi. Então, Capão e Tucuruvi. Veja, naquele tempo não tinha a disponibilidade de linhas de metrô, a avenida, para quem conhece, eu estou falando aqui da avenida Estrada de Itapecerica, não tinha o terminal da Capelinha, era uma coisa muito terrível, de se chegar, inclusive, ao Largo São Bento. Agora, e eles dizem exatamente isso, faz parte da minha formação, a música. Ele tem um trecho aqui, eu poderia pegar toda a música. Ele diz assim: a lua cheia clareia as ruas do Capão, acima de nosso adeus, humilde, né? Não, né? Não. Então, quando você pega saúde, plim, mulher e muito som, vinho branco para todos, um advogado bom, esse frio tá de fuder todo mundo que vai chegar agora, né? Terça-feira é ruim de rolê. Por que terça-feira é ruim de rolê? Porque o final de semana foi exaustivo. Então, terça é dia de descansar. Mas o rolê que ele fala aqui não é marginalizando, mas é um rolê que, eu estou em casa, deixa aqui, eu vou começar quarta-feira. Vamos lá. E quando ele diz assim, o cheiro da fogueira vai perfumando o ar, mesmo céu, mesmo CEP no lado sul do mapa. Então, ele fala muito ali do São Luís, né? E a Ponte João Dias, ele dá vazão à Ponte João Dias, que era a que ligava o São Luís, o Jardim Ângela, o Capão Redondo, o São Rafael, Marajoara, um pouquinho mais ali ao pé da Capelinha. Então, imagina vocês, nós, Toninho, saindo de São Paulo, trabalhando ali na Avenida Paulista, um exemplo. Você pega o ônibus na 9 de julho, ou a maioria pega o ônibus, e pega a 9 de julho, Santo Amaro, Parará, João Dias. Cara, você só vê, você vê outro mundo. Você vê pessoas, comércio e tal, mas quando você atravessa a ponte João Dias, é outra coisa, velho. Em primeiro lugar, você se depara com o Centro Empresarial de Santo Amaro, onde tem grandes empresas brasileiras e multinacionais. Aí você fala, caramba, eu estou vindo num lugar onde o meu salário é menor, onde eu tenho que ir para uma escola e a escola ainda está longe, porque da Ponte da João Dias até o Capão ainda tem quase 1 hora de busão. Se eu estiver errado, alguém me corrija. Não mudou muito, não. Melhorou com as novas pontes, mas o que melhorou mesmo foi do lado de lá da ponte. Lá mudou muito. Santa Amaro hoje já não é mais a mesma coisa. Ela se enriqueceu muito mais, né? Mas do lado de cá melhorou um pouquinho o trânsito, mas não muito. Continua igual. E a música, ela vai assim passando por aqui e ela vai aqui dizendo assim, nas ruas do sul eles me chamam Brau, maldito vagabundo, mente criminal, e que toma uma taça de champanhe também curte. Ou seja, o que toma uma taça de champanhe também curte. Vacinando Tubaína Tutti-Frutti, ou seja, os caras lá tomam champanhe e na quebrada, na zona, na periferia, a região periférica, né, a gente toma Tubaína Tutti-Frutti, a Barecola, a antiga Barecola. Agora, não fazendo propaganda, porque acho que nem tem mais. Não, Tubaína está fazendo sucesso. O nosso presidente Bolsonaro andou falando da Tubaína. E a Tubaína é que de Itu, olha que coisa engraçada. Para esnobar dos pobres e da ponte do lado de cá, ele usou a Tubaína, viu? Eles tomam cloroquina e nós tomamos Tubaína. Nós do lado de cá Tubaína. E posso falar uma coisa? Até para isso ele consegue fazer. Até nisso ele consegue falar da ponte do lado de cá. Exatamente. Estamos da ponte do lado de cá. E eu fico com Quem sabe o que é Tubaína sabe. Sempre esteve do lado de cá. E eu tenho muito orgulho, Antônio, porque eu moro na cidade que deu vida a Tubaína. Que é Itu. Eu não sabia. A minha lembrança boa de Itu é que em 1986 eu terminei 86, 85, acho que 85 eu terminei o 8º ano, que seria o
o nono O hoje, ensino né? fundamental hoje, Aí, né? O ensino o fundamental, ensino né? fundamental, e aí faz aquela formatura e a gente fazia uma viagem. A nossa viagem com os professores foi para Itu, Sítio do Alemão. Nunca esqueço. Um O Bar passeio do Alemão, o maravilhoso. Bar do Alemão. 1986 eu não esqueci, hein? Não tem como esquecer. Foi um passeio maravilhoso. Com os E amigos de aí, infância, você tocou num terminando ponto muito uma importante. fase na minha vida. Você tocou num ponto muito importante. Porque, se você. Vamos andar um pouquinho na história. Se você pegar a época que essa música. Que eles eram jovens, né? Porque o Brau, eu sou mais velho que o Brau deve ter sua idade, o KLJ é cinquentenário, nós somos todos essa faixa etária. Se você pegar essa rapaziada, como eu estava dizendo, em que a escola ainda ia chegar, eu ainda tinha que ir para casa deixar a marmita para ir para a escola até 11h30 da noite, para voltar para casa numa rua escura onde não havia asfalto. Estou falando do Ângela, né? Para não ficar ali só no São Luís, que é um pouquinho mais civilizado. E ali tiveram muitas pessoas, óbvio, que conseguiram avançar, outros se formaram e tal, mas a diversão era jogar bola, empinar pipa, era como ele mesmo fala, pedir uma bênção, né, para o pastor, para o menino lá da religião do espírita, né? Estudar nem pensar, né, meu? Ser empresário, vixe, Deus, tá doido, mano. E ele retrata bem isso quando ele diz assim, ó, tem uma parte aqui que ele fala que eu acho muito legal, que ele diz assim, depósito de mágoa. Quem está certo é o Saddam. Playboy bom é chinês australiano, fala feio e mora longe. Sabe aquele papo? Do Rio para lá? Cara, esses meninos são monstros, atenção. Então, todas essas A situações que ele letra ficou coloca. até hoje, exatamente por ser uma bela letra, né? Ela ter o conteúdo. Né? Ela atingiu a sociedade da Ponte do Rio para lá exatamente porque ela tinha conteúdo, né? Ela bateu forte na politização de uma letra, né? Sem falar de política, relevante. A relevância. totalmente. E quando você fala assim, hoje, como está escrito, está disposto aqui num artigo que foi escrito, que é o legado, né, da música, que foi escrito por Antônio Eleilson Leite, em 28/3 de 2013, ele coloca as situações do modo de falar da ponte para cá. Ele está dizendo de uma região. Hoje, ele não é mais só a ponte para cá. Hoje, ela globalizou. Então, essa ponte, ela é a ponte que está muito interligado, Antônio, na cultura, na arte, nos movimentos diversos que nós temos na periferia, inclusive uma sobrinha sua, ou prima minha, ali no Campo Limpo, que trabalha com as mulheres negras, não é? Salvar-me, o erro é isso, né, Antônio? Se eu estiver errado. Cristiane, ela trabalha com a rede de bibliotecas nacional, comunitária, né? E trabalha com a Sim. biblioteca de Giane Firmino aqui no Campo Limpo, a Cristiane. Que atende os jovens mais carentes. Psicóloga, né? Psicóloga ela, então tem um Sim. trabalho maravilhoso aí nessa área. E aí, Antônio, eu pego para você, para a gente falar um pouquinho aqui disso daí, da ponte para cá, quando você fala de cultura. O que é cultura? É olhar para ir lá para o MASP, entrar, pagar o bilhete, entrar no museu, aí eu sou culto? Não, cultura, isso faz parte da cultura. Isso é um elemento que transforma culturalmente uma pessoa culta. Quando você está no bairro, onde eu moro aqui em Itu, que é o bairro Urbanização São Judas, que é um bairro antigo, um bairro novo, mas é um bairro que foi criado meio que periférico de Itu. Mas é um bairro tranquilo. Pessoas aqui, os mais antigos mudaram na mesma época. Então, quando você traz a escola pública, valoriza o professor, a categoria, a profissão, através desse conhecimento, da informação, o conhecimento e tal, valoriza o que ele está fazendo em sala de aula. Nos dias de hoje, com as crianças todas com telefones, smartphones, essa coisa toda, cara, é uma dicotomia muito interessante. Pode ficar para um outro dia. Mas hoje eu quero só dizer mais algumas coisas em relação aos nossos costumes. Por exemplo, Antônio, você
você colocou a camiseta do seu filho, que é o costume Sim. dele, em homenagem àquela rapaziada mais abastada ali do outro lado. Sim. O chapéu que você comprou em Porto Alegre. Sim. Cara, Tá. Lógico que eu queria ter a idade dele e poder usar uma camiseta de marca, né? Na nossa época, sim, a na nossa Stop já, época. a Stop já seria o máximo, a Jeans Daniel. Porra, Lógico que sempre teve marcas, né? Mas o mundo mudou. O mudou, você morou aqui em Tabuão, e a gente lembrava aqui no início da nossa conversa, você morou aqui no Tabuão. No bairro que você morou, quando você morou, você amassava barro para sair na estrada do Campo Limpo, que é onde tinha asfalto, onde você pegava o seu ônibus para ir trabalhar em São Paulo. Então o você asfalto é até atravessava. a ponte. Isso, até a ponte não tinha asfalto. Da ponte para lá, você conseguia, nem da ponte ainda tinha, porque aquilo ali alagava no passado. E Quem é do Taboão sabe que a pode ponte do crer. Marabá alaga, ainda hoje alaga, Ponte do mas Marabá, bem lembrado. Como diria era Roberto Avalone? aquela ponte Interrogação. coisa. Tabuão conhece, é uma das saídas aqui possíveis de Taboão da Serra. Mas você conheceu aquela Tabuão. Hoje, esse bairro ele já está entre. Eu não vou falar a elite do Tabuão, mas eu vou falar a região nobre do Tabuão. Porque aqui a gente tem o shopping Taboão da Serra, que ele está a 500 metros da onde você morou, que era só bairro. Você tem um shopping Taboão da Serra ali. Você tem toda uma infraestrutura, você tem um ônibus, você tem um asfalto, você tem um posto de saúde, você tem as escolas, você tem. Quem estava construindo uma casa naquela época, Pedro, hoje, Sim. ele tem 5, 6 casas de aluguel dentro daquele terreno. Então, hoje, ele tem uma renda de 5, 6 mil reais de aluguel, ele tem a casa que ele mora, ele tem um carro na garagem e ele está aposentado. Então, esse bairro ele é um bairro antigo no Tabuão e o dono ali ele já está na elite brasileira. Por incrível que isso possa parecer, Sim, sim. às vezes Ele pisou no ele já barro, né? está. Então, esse bairro aqui, que eu estou colocando para você como está na elite brasileira, está sim, porque quantas pessoas podem falar para você que tem 4 mil reais de locação para receber no final do mês? Se ele era um assalariado e ganhava 4 mil reais, ele já chegou a 8 mil reais por mês, 4 na locaçãozinha dele, 4 da aposentadoria, ele ganha 8 mil reais. Ele já está na elite brasileira, ele está fazendo declaração de imposto de renda todo ano e pagando imposto de renda, tendo um carrinho zero ou um carrinho para trocar todo ano, então ele já é a elite brasileira. E isso causa um problema, porque hoje a ponte para cá, de Taboão da Serra, não é mais esse bairro, mas ela existe. Ela está um pouquinho para trás, entendeu? Um pouquinho então, para trás daquilo que era para você. A ponte para cá, hoje está um pouquinho para trás. Então, as comunidades ainda existem, os bairros mais periféricos de Tabuão existem. Quer dizer, o centro do Tabuão é aqui, eu moro num prédio onde eu jogava bola aqui. Era um terreno vazio. Hoje não, hoje é um prédio comercial. E quantos prédios aqui? Tem 10 mil apartamentos no mesmo lugar que eu jogava bola. Né? Foi construído um shopping onde tinha 5 campos de futebol, você deve ter conhecido, é próximo à BR, né? A gente falava os campos da Prodesp. Então, assim, tudo mudou, mas nós continuamos da ponte para cá em relação à Europa. Nós estamos da ponte para cá em relação à China. A China comunista tem 300 milhões de habitantes na classe média. A população brasileira é 210 milhões. Eles têm 300 milhões de pessoas que o objetivo deles é comprar 3 apartamentos. Na China, a classe média tem que ter um apartamento para morar, um apartamento para o filho, quando crescer, filho homem, quando crescer, poder casar. Ter o seu canto. Para poder casar, ele tem que ter um apartamento, e a família tem que ter um terceiro apartamento stop. Porque como o governo pode tomar o apartamento quando finalizar o contrato, ele vai ter o terceiro apartamento. Essa é a classe média chinesa. Será que a classe média brasileira tem 3 imóveis? Tem como objetivo ter esses 3 imóveis? É isso tudo para a gente falar o que é a ponte para lá e a ponte para cá. Ela continua, né? Ela é o Brasil, ela é a cidade de São Paulo, ela é o município. Aí em Itu, você estava esclarecendo que tem essa diferença da ponte para lá e a ponte para cá, né? Antônio, se você pegar, por exemplo, a minha irmã acabou de entrar aqui, mandou um abraço para nós, que eu passei o link para ela. Ela mora na Carolina do Norte, na América do Norte. Então, a caçulinha nossa, a Júlia.
Opa! Nome da sua tia, que inclusive a sua tia, Júlia, dá nome a ela, que é minha avó. Legal, legal. Antônio, se você pegar, dentro desse tema, assim, eu acho muito legal. Por que, que é legal? Da ponte para cá e da ponte para lá. Aqui não estou falando de preconceito, de quem tem uma vida, uma condição melhor. Não, eu estou dizendo que você pode estar, que nem hoje, onde era Barro, hoje é uma região de classe média no Taboão. Aluguéis aí girando em torno de 3 mil, conforme você falou, se for para alugar uma casa. Não, eu estou falando assim, uma junção, não, tá? Um aluguel aqui, ela, lógico que tem 600, 700, claro. 800, 900, 10 mil, mas tem todos os valores, né? Mas se você pegar, por exemplo, a ponte para cá, Antônio, eu pego-me muito, sabe do quê? No valor que damos, aí não vou dizer, vou generalizar, porque é mais fácil depois separar um ou outro, no valor que nós damos à saúde pública, enquanto cidadão, enquanto utente, enquanto pagador de impostos, a escola pública e a segurança pública, e mais, ao lazer. Agora, se você tem uma ponte na sua mente que diz que olha que legal, olha quanta mina, olha quanto carro, uma outra música do Racionais, olha o clube que os caras frequentam, meu, beleza, mas eu também quero ter um clube para eu frequentar no meu bairro. E isso só vai acontecer no nosso país o dia que a ponte para cá ela não limitar ou delimitar que eu não posso, que eu tenho que bater palma para aqueles caras e ser mais um pobre olhando tudo do lado de fora. Eu não posso, hoje, com a teoria do consumismo, da imprensa mediática, que é propaganda, vamos comprar, ter na minha casa aparelhos eletroeletrônicos e não saber suas funcionalidades, mas tê-los só porque é legal. Assim, percebe? Por exemplo, eu tenho nas periferias ainda, isso daí não é preconceito, não tem nada a ver com homofobia, isso tem a ver com a própria comunidade, ela dizer para ela mesma que, olha, chega. O lema do George Floyd, sem justiça não tem paz. E a justiça indo lá um pouquinho, lá, só para sair um pouquinho, só indo lá, não agora nós vamos ter, não, é prender aqueles policiais. Um saiu com $700 mil de fiança. Quem que pagou? Foi algum setor branco que pagou, ok? Vamos lá. Então, a justiça era o seguinte, olha, é prisão perpétua, para que nunca mais aconteça. Voltando para a nossa ponte, antes de atravessar, nós não queremos mais a nossa escola deteriorada. Eu tenho filho na escola pública, eu vou fazer uma reunião com os meus amigos, pegar um final de semana a cada 2 meses, nós vamos, para além do que é oferecido pela estrutura municipal ou estadual, nós vamos cuidar da escola, como se fosse a nossa casa. Duvido, Antônio, no meio de 30 homens, que não tenha um pintor, um eletricista, um engraxate, sei lá, vamos cuidar da parte hidráulica, da parte elétrica da escola, para que os nossos filhos tenham conforto ali, gosto pelo aprender, e não permitir que a ideia do desenvolver o raciocínio, pensar de Paulo Freire, seja subjugado por um ministro da Educação que mal sabe as diferenças, que aí o professor poderia até, numa outra ocasião, colocar os meandros, a liturgia de ser ministro da Educação e trabalhar com... Porque quanto menos eu tiver gente da ponte do lado de lá, para nós é muito melhor da classe mais privilegiada, não é? Porque aí eu pago menos salários. Nós tivemos pessoas, Pedro, infelizmente, como ministro, eu nem vou citar os nomes, porque até se misturam, são tão inexpressivos que a gente até mistura os nomes, mas na realidade tem um ministro lá que fez a declaração de que, no caso, as universidades brasileiras são antros de pessoas vagabundas. Uma balbúrdia. Você fala, meu Deus do céu, como uma pessoa dessa pode ser ministro da Educação, né?
E é esse Agora, ponto que eu... agora É a esse notícia ponto. nova é que eles vão indicar pessoas para, no caso, para as Os reitores vão universidades. ser indicados. É. Isso, Mas isso daí, tipicamente, uma a coisa assim. MP. Mas a MP foi Infelizmente, abaixo, porque a sociedade revoltou-se, os políticos, enfim. Antônio, mas essa é mas uma são coisa as pessoas que interessante. moram do Rio para lá, viu? Frustradas, que É, não conseguiram frequentar a Universidade Federal com qualidade, as universidades estaduais com qualidade, e são frustradas, são pessoas frustradas. Isso eu falo porque a pessoa que tem o saber, ela quer dividir o seu conhecimento, ela quer beber da fonte do conhecimento. Quando a pessoa não quer, o que a gente estava falando, quando você explicou para a senhora do comércio que ela estava usando a máscara de uma forma errada, você estava ajudando ela, explicando para ela, dando uma correção nela que ela perderia um cliente se ela não se cuidasse, porque ela tem que você pensar, estava se né? cuidando, então era uma informação. Agora, quando a gente tem professores que não querem aprender, como que vai ensinar? Porque o que eu escutei dos melhores professores que eu tive na minha vida é dar aula é aprender todo dia. Como? Exatamente. É uma É que os troca, alunos é uma que eu sinergia. escutei de Paulo, todos os professores na minha vida, todos os professores inteligentes que deram aula em sala de aula, que são professores de professores, todos cansam de falar. Nós temos Paulo que Freire dar aula, é sugere um isso, ato né, de Paulo aprender Antônio? todos os dias. Paulo Freire, né? E Exatamente. essa O Rubem Alves escreveu certa, assim, uma dessas tantas frases, então ele diz, disse e diz, né, porque vale, um professor jamais vai morrer se o seu aluno ensinar alguma coisa para alguém. Agora, e quando você pega dentro da nossa sociedade civil, dos milhões de habitantes do Oiapoque ao Chuí, onde o raciocínio a escola pública para o ensino fundamental não presta. O discurso do pobre, que somos 70 milhões ou 80 milhões, mas o filho do rico estuda numa escola tal. Só que depois, quando ele for adulto, ele vai para a USP. Ele não vai para as unis da vida. não. E o filho do rico, do pobre, estuda na escola pública e vai para as unis da vida, pagar para estudar. Veja a inversão de valores. Não quero dizer que, mas numa sociedade mais atuante, Antônio, e o professor está aí, e quem estiver ouvindo, Hora do deveria cafezinho, ser uma assim. hora. Opa, aí sim, hein? Tá lembrando lá o Cafezinho. Mancholinho, hein? Cafezinho cheiroso, um cafezinho para todos os amigos. Já batemos uma hora de bate-papo, Pedrão. Eu vou Uma tomar um hora e cafezinho. dois, Antônio. Ó, Para a gente vou finalizar tomar o o meu papo, né? cafezinho. Eu quero que você me fale aí, finalize, lógico, né? Mas se tiver alguma coisa para falar e que ficou fora do nosso combinado, por favor, fique à Não, não, vontade não. Tá para tudo. dar uma palavra aí Está... a respeito do que você queira falar. Mas, independente disso, Pedro, eu quero te agradecer de antemão, né, esse bate-papo. Vou te convidar mais vezes para a gente falar mais sobre os temas do Brasil. Hoje a gente acabou não conseguindo falar em uma hora sobre os temas aí que a gente teria gostado Estão em de falar, voga, né? que estão em voga, aí a gente tem bastante coisa para falar, mas em cima desse tema que a gente está hoje, eu acho que foi um bate-papo bacana, né? E você está com a palavra aí, enquanto eu tomo um cafezinho a todos os amigos aí, queridos. Olha, Antônio, eu agradeço demais a oportunidade, o convite. Fiquei lisonjeado, extremamente envaidecido, com carinho, né? Nós somos primos, temos o mesmo o sangue que corre aí, é o mesmo que corre aqui, então não tem ponte entre nós, não deve nunca haver isso. Quero agradecer, em especial aos meus pais, óbvio, a Deus em primeiro lugar, aos meus pais, a minha esposa Isabel, né? Meus filhos, aos meus amigos, aos meus companheiros, que a jornada do Gabrielzinho Rodrigues seja leve, ele deixou um legado, ele fez a notícia, ele criou a notícia, e isso, Antônio, é o que tem valor para a gente, sabe? Hoje, por exemplo, a valorização que eu vejo que a minha esposa dá para o aprender na escola, não é? Retomando uma oportunidade que lá atrás não lhe foi tirada, mas não foi lhe dada, porque o trabalho estuda, né? Então, hoje ela está conseguindo concluir. A filha Carla, que nós temos, que é filha dela, que também tem todos os direitos, como qualquer outra pessoa,
mesmo sendo especial, ela tem todos os direitos e não tem mais um direito por ser especial, mas ela tem todos os direitos. O neto dela, o Felipe, que por acaso não estava aqui, já deu uma saidinha, que através do ProUni hoje está concluindo o curso dele lá na PUC de Campinas, aos mestres dele lá, que estão passando, balizando e dando sustentabilidade para a vida que ele vai seguir à frente acadêmica, né? Depois com pós-graduação, essa coisa toda. Aos meus filhos, ao Pedro Felipe Fogaça, um menino fantástico, músico, o Pedro Lucas Fogaça, o Vize, né? O jornalista, produtor e diretor, ao Matheus Fogaça, que é o caçula, está estudando Direito, também para ajudar-nos aí aos meus sobrinhos todos, meus irmãos, aos seus irmãos, aos nossos avós, né? Eu agradeço a nação que é alvinegra e é também alviverde. Eu vou finalizar aqui com você contando uma historinha para os meus amigos, tá? Os meus amigos que não me conhecem sabem que eu sou um palmeirense, mas o motivo de eu ser palmeirense e o primeiro corintiano fanático que eu conheci em 1977, 76, 77 eu vim para São Paulo. Foi quando eu conheci mais de perto o seu pai, tá? O seu pai, o pai desse Pedro Fogaça, senhor Acácio. Senhor Acácio é o motivo, é o primeiro corintiano fanático que eu conheci. Então, eu lembro que ele queria me transformar em palmeirense, o meu irmão, aliás, em corintiano, porque ele era um corintiano fanático, eu palmeirense em referente, em agradecimento, e por causa do título de 51, que o meu irmão sempre comemorava, né, o título de 51, lá em 1976, o meu irmão sempre comemorava, ele queria me transformar em corintiano, e me contava histórias, queria me dar a camisa do Corinthians, e eu falei, não vou mudar, aquela coisa de criança, né, com adulto, e o seu pai virou para mim, eu nunca esqueci ele falou assim, olha, eu sou muito corintiano para comprar uma camisa do Palmeiras e te dar de presente, então esse presente você não vai ter, eu vou comprar uma camisa do Cruzeiro, que é Palestra Itália também, e vou te dar. Você não vai virar cruzeirense, mas eu vou te dar a camisa do Cruzeiro, porque eu sou muito corintiano para te dar uma camisa do Palmeiras. Então, eu nunca saiu isso da minha cabeça, porque eu era uma criança aí com 6, 7 anos, né? E eu nunca esqueci do seu pai. Era primo, né? Porque ele era primo do meu pai, como nós somos primos indiretos também, não é uma relação aí direta, mas fica aí essa reverência ao seu Acácio, eterno Acácio, primo do meu pai, grande amigo, grande primo do meu pai. E aí, como primos aí, eu te agradeço demais pela presença, Pedro, foi um bate-papo maravilhoso. E com certeza aí, fica aí um abraço para todo mundo. Mas, viu, Antônio? Você ia falar? Fica só para encerrar, você tocou no Corinthians, engraçado que nós saímos de Jacarezinho, Melo Peixoto, com meu pai era oleiro, né? Meu pai era oleiro. Depois ele larga os Olarias do Paraná para que nós pudéssemos ter uma condição melhor em São Paulo. Igual a família do presidente Lula. Na mesma proporção, não digo, mas na mesma ideia. E nós vamos morar no Bom Retiro, onde nasce o Corinthians, em 1910, sobre a luz do Lampião. E isso tem uma característica muito relevante para a minha vida, né? Então, o futebol, de um modo geral, ele entra completando a formação e que, ao longo dos anos, vamos adquirindo. E hoje, só para encerrar, a Isabel mora numa rua aqui em Itu que chama 7.000 Caterine. Foi um grande fotógrafo de Itu no começo do século XIX, né? Final do século XIX, século XX. E eu adoro fotografia, né? Então, veja, tem algumas coincidências que nós temos que reportar para que não sejam esquecidas. Bom Retiro, nasce o Corinthians, eu cresço para o Bom Retiro. E hoje eu vivo com a Isabel, aqui em Itu, né? Ela tem poderia ser em outro lugar, mas decidimos que seria aqui, na rua 7.000 Catarina, que foi um grande fotógrafo, né? Um historiador, inclusive, de mostrar através da fotografia. 7.000 Catarina, ele dizia assim, eu tenho um minuto, ele dizia assim, através da fotografia dele, quando eu fotografo também, eu quero que as pessoas vejam, não o que eu estou vendo, mas o que elas gostariam de ver na fotografia. Sim. Não é? E na minha palavra, na minha escrita, que está muito pouco, eu estou me recuperando também, tive uma situação por conta do golpe, tudo isso acarretou um desgaste emocional muito grande, mas eu vou voltar em breve. O Gabriel
mais uma vez, deixou uma lição muito importante para nós todos. A nossa viagem a Porto Alegre, ela deu por conta da POESP, da nossa companheira Renata Rodrigues, né, na altura, que tomava a nossa frente, você teve a oportunidade de conhecer, e do Francisco, que fez aquele churrasco para nós, ali de Barueri. Então, ou seja, nós temos... Vou mandar essa nossa live para eles pelo YouTube, para que eles tenham contato com esse nosso bate-papo. Exatamente. Então, eu quero agradecer a todos os companheiros de luta, né? Nosso primeiro encontro, Antônio, na Avenida Paulista, lembra? Descemos a pé para comer um sanduíche de pernil ali no Estadão. Sim, foi uma das nossos encontros, né? É verdade. Exatamente. Talvez tenha sido o primeiro. Foi uma das figuras que fez tomar juízo e passar a militar realmente dentro do partido e fazer com que a coisa ande. Queridão, um abraço. Fica aí no ar que a gente vai bater um papo. Muito obrigado, pessoal. Compartilhe aí, ajuda a gente a chegar a mais pessoas que comungam de pensamentos iguais aos nossos. Vai chegar em mais pessoas que comungam com esse pensamento que o lado de cada ponte somos nós. Entendeu? É nós, independente de onde esteja, somos nós. Nós da esquerda somos, sim, o lado de cá da ponte. A nossa dor é a mesma dor em qualquer lugar do mundo. O outro lado da ponte, o lado de cada ponte, é uma frase que cala em qualquer lugar do mundo, né, Pedrão? Um abraço bem grande. Tamo junto, tamo junto. O dedo ainda não achei a direção exata. Um abraço, querido. Tamo junto.